Bom, as questões econômicas, como você vê, estão de todo lado do nosso país, inclusive em Brasília, agora com a participação do próprio ministro da Fazenda, o ministro Henrique Meirelles. O Lula, Luiz Fara Monteiro, está acompanhando conosco. Lula, qual é a informação que você tem nessa área aí? Boa noite, Lula. Boa noite, Heródoto. O ministro da Fazenda reuniu alguns jornalistas para um café da manhã nesta quarta-feira, quando fez previsões para a economia em 2017. Ele sinalizou com uma possibilidade de crescimento do PIB já no primeiro semestre, embora tenha ressaltado que o Ministério da Fazenda não trabalhe com esta certeza. Ele admitiu apenas uma possível melhora dos índices econômicos a partir do segundo semestre. Henrique Meirelles classificou as reformas da Previdência e Trabalhista como fundamentais para o controle dos gastos públicos e defendeu uma discussão sobre a terceirização da mão de obra. O presidente Michel Temer vai tomar café da manhã nesta quinta-feira com alguns jornalistas. Eu estarei lá, Heródoto, e trarei para você aqui amanhã à noite as informações, já que existe uma expectativa de que Temer possa anunciar novidades para os trabalhadores. Heródoto. Bom, então Lula vai tomar café lá representando o Lula. Lula, se tiver um pedacinho de pão aí, tá vendo? Certo ou não? Vamos lá. Depois você manda aqui pra gente também, no cafezinho aí. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não descarta orientar o presidente a vetar algum ponto do projeto que foi aprovado ontem, chamado Regime de Recuperação Fiscal, né? Feito para os estados que estão em calamidade financeira. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que você viu agora, Minas Gerais. E que foi aprovado ontem pelos nossos queridos deputados federais lá em Brasília. Só que na forma como ele passou na Câmara, o pedido de recuperação fiscal do Estado, que decretar calamidade financeira, vai demorar mais tempo para ser aprovado pelo Ministério da Fazenda. Por quê? Porque é o seguinte, o governo quer dar o dinheiro, mas quer uma contrapartida. Se a contrapartida não tiver, a aprovação da recuperação deixará de ser automática e a equipe do Tesouro, né, vai levar mais tempo para analisar os detalhes do plano de recuperação desses 3 estados que eu falei para você aí. É uma forma do seguinte, como é que é, pô? Você não pode premiar os governadores que gastaram à vontade, maquiaram os dados e agora já estamos sem dinheiro, manda a grana para cá. Espera um pouquinho, né? Da onde sai essa grana? Sai do nosso imposto, então nós temos mais do que obrigação de acompanhar. O nosso comentarista Richard Rittenberg está aqui conosco. Boa noite, Richard. Tudo bem? Boa noite, Herói. Tudo bem? Richard, e aí? Como é que nós vamos sair dessa confusão aí em relação aí também aos estados? A gente está falando em 3 quebrados, mas me parece que dos 27, só 7 têm equilíbrio fiscal. Os 20 estão com a corda no pescoço. O primeiro ponto é a gente analisar, que fala muito a dívida dos estados. A dívida é uma consequência, ela não é a causa. A causa principal para esses estados estarem nessa situação é o quê? Excesso de gastos com pessoal, problemas na previdência estadual, renúncias fiscais que eles fizeram para determinadas empresas, problemas envolvendo certas obras aí que depois estão descobrindo aí que tem superfaturamento. Então, assim, gastaram demais. Então, quando o projeto passou no Senado, ele tinha umas contrapartidas mais duras. Então, por exemplo, a contribuição da Previdência Estadual passaria de 11% do valor do salário para 14%. Já tiraram isso. Proibido realizar novas contratações de funcionalismo público, também tiraram isso. Estava como contrapartida também proibido fazer reajustes salariais, também tiraram isso. A única coisa que colocaram respeitar o teto lá de gastos igual o da União, que não pode passar do ano anterior mais a inflação. Mas as contrapartidas mais duras, elas ficaram de fora e o argumento do Congresso foi: deixamos para as assembleias estaduais decidirem quais serão essas contrapartidas junto aí com o Ministério da Fazenda. Sim. Bom, mas aí os técnicos, então, poderão levar, como foi dito aí, né, muito mais tempo para poder liberar isso não. Quer dizer, é uma forma, então, de você, vamos dizer assim, pressionar o Estado, seja lá ele qual for, para que ele ajuste as suas contas. O Congresso ele não quis ficar mal, né, na foto, né, com os servidores, quis tirar o deles, né, da reta e deixou agora para essa briga aí que vai ter entre Tesouro, Ministério da Fazenda e Estado, caso a caso. Uma coisa interessante é que eu pesquisei a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, que ela está completando pouco mais de 15 anos agora.
e ver qual tipo de sanções, né, que tem, né, para os maus gestores, seja um prefeito, um governador ou até o próprio presidente da República. E você tem uma série lá de sanções e eu também tive o trabalho de pesquisar quais eram, o que tinha acontecido ao longo desse tempo. E eu fiquei surpreso, que se pune mais governos, no sentido, não vai vir o dinheiro da transferência para o município ou para o estado, e não se pune os governantes, o mau gestor. Ou seja, ele não responde. Deveria responder com o quê? Com seus bens? Eu acho que ele deveria responder com os bens pessoais dele, ser responsabilizado como indivíduo, pessoa física. É um mau gestor, ser responsabilizado... Como está acontecendo agora com as empresas privadas. Com certeza. Né? E responder com o próprio patrimônio dele, para quê? Para que os futuros gestores, eles pensem duas vezes antes de fazer alguma farra fiscal, algo dessa natureza. Me chamou a atenção que teve um caso numa prefeitura pequena, que o prefeito deixou um rombo milionário no caixa, o processo se arrastou, ele foi com recursos, continuou no cargo, depois de julgado, depois de muitos anos, ele pagou R$1.000 de multa e ainda se reelegeu. Então, assim, ao invés desse cidadão, ele ser banido da vida pública, arcar, ser responsabilizado pelos atos, pagar com os bens pessoais dele, ter a pele em risco, né? Que a gente fala, não. Então, assim, a lei existe, a lei de responsabilidade fiscal está lá, só que se pune muito mais governos do que governantes. Então, eu acho que falta isso, né? Da gente olhar mais para o indivíduo. Quem é esse mau gestor? E os processos são muito lentos, Seroto. Ficam anos, às vezes termina o mandato. Mas a legislação já foi feita para isso mesmo. Vai se arrastar mesmo para não se resolver. E o que me surpreendeu é que tem muitos tribunais de contas dos próprios estados que eles dão pareceres, por exemplo, o próprio Ministério da Fazenda fez um levantamento e ele descobriu maneiras que os estados estavam burlando a lei de responsabilidade fiscal, porque tem um limite, né? Vai gastar 60% da receita com despesa de pessoal. São absurdas, né? Como, por exemplo, deixar de fora inativos e pensionistas. E uma que eu achei, assim, estapafúrdia, assim, absurda, que é... Eles tiram a parte do imposto de renda retido na fonte que esses funcionários públicos estão pagando, tiram do bolo lá da despesa com o pessoal e aí diminui o gasto e aí estaria... E mesmo assim, eles ainda não ficam bem enquadrados no limite. Então, assim, eu acho que tem também o chamado risco moral, como você colocou muito bem, a gente vai premiar os maus gestores ou a gente, pelo contrário, vai punir exemplarmente para que nas próximas, né, os próximos gestores eles pensem duas vezes antes de fazer alguma coisa. Viu, Regina? Porque a impressão que a gente está tendo é o seguinte, para ele tanto faz gerir mal, ele não vai responder por aquilo mesmo. Não, porque termina o mandato dele, ele inaugura as obrinhas, tá certo ou não? E larga aí para o próximo que vier. Ou ele vai para outro cargo, né? E larga para o cidadão que vem pela frente. Ele vai empurrando com a barriga para outro resolver. Aí, a partir do momento que a lei ande rápido, o processo, as contas sejam julgadas com agilidade, ele responda como indivíduo, com o patrimônio pessoal dele. Essa ideia é interessantíssima. Aí ele vai pensar duas vezes antes de fazer isso e mais. Vai afastar também aventureiros. Por exemplo, se eu sei que eu não tenho uma capacidade técnica de bom gestor, eu não entendo muito bem, eu vou ficar com medo, porque eu falo, se eu fizer alguma besteira aqui, eu vou perder meu patrimônio, eu vou responder criminalmente, como é que vai ser? Então, eu acho que a gente tem que focar no indivíduo e não só punir governos. E gente técnica, gente com capacidade, a gente tem no país. Vai lá na Fundação Getúlio Vargas, vai nas escolas e traz alguém de lá para ser seu secretário da Fazenda. Com certeza. E não botar lá o cara... Que é bom de política, que é bom de política, é bom de papo, aquela coisa toda que não entende bulhufa do que está fazendo. E os próprios tribunais de contas, eles custam caro para os municípios, para os estados, eles têm que ser mais agilizados e também atuarem assim de forma muito técnica, né, eficiente. Não demorar para julgar. Você vê quanto tempo tinha contas de ex-presidentes aí que foram ser julgadas aí só agora, né? Então, realmente, tem a lei de responsabilidade fiscal, uma pena que ela não é aplicada à risca. Richard, vamos continuar a conversa aqui no portal. Só um instantinho. O nosso comentarista, o Richard Rittenbender, aqui conosco. Bom, Richard, então, a gente pode dizer que houve um acordão ontem lá na Câmara para que essas coisas fossem colocadas da maneira que você explicou aqui para nós? Né? A oposição e a base do governo juntou todo mundo. Se estranham, né? De repente, se juntou todo mundo ali e votaram. Quer dizer, ali. É como você lembrou bem, nós não queremos ficar mal na fita. E enfraqueceu... Ainda vai vir agora o Natal, pô. Enfraqueceu o Meirelles, um ano novo. né? Porque o Meirelles fez vários discursos duros e, de repente, o Congresso passa por cima disso, o Temer Como também é que isso aí se refletiu no mercado? Bem ou mal?
Não muito bem, viu? Assim, porque deu uma enfraquecida no Meirelles, porque o Temer, ele não diz que ele não nem se esforçou nem um pouco, né, em tentar ou evitar essa votação, ou falou não, e ele ainda disse que pode ser que eu sancione ou não, vamos negociar caso a caso. Eu acho assim, tá gerando ruído desnecessário, né? Ao invés de você trabalhar uma agenda, que nem as agendas dos anúncios, né, que pelo que a gente viu do Banco Central, do Ministério da Fazenda, parece tudo muito atropelado, né, para cumprir tabela e mostrar que está trabalhando, mas nada tão concreto. A gente está estudando, então por que está marcando? Então é isso. Então acho que falta marcar anúncios mais concretos, né? Mas o mercado não gostou não, porque o Meirelles ele saiu meio chamuscado dessa história. Obrigado. Eu que agradeço, viu, Renato? Tá bom. Felicidades, então. Igualmente. Vou pegar uns dias de férias aí. 3 semanas. Bom descanso aí, bom final de ano.